Olá, queridos! Estamos no Aprenda Mais e hoje, no segundo episódio desta série, estamos aprendendo sobre Israel, o relógio de Deus. Mas antes eu quero pedir a você para que você possa se inscrever no nosso canal, compartilhar essa mensagem com outras pessoas e enviar para outras pessoas. Este é o Aprenda Mais! Muito bem, nós estamos aprendendo sobre Israel, o relógio de Deus. E o texto base desse estudo de hoje está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 32 a 34, que diz assim: Aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Estamos estudando esse texto e no episódio anterior nós aprendemos que alguns estudiosos e teólogos afirmam que Jesus, através dessa parábola, está falando sobre Israel. Já outros estudiosos afirmam que Jesus não fala sobre Israel. E nesse episódio vamos aprender mais um pouco. Mas antes, precisamos compreender sobre a nação de Israel. Quando foi que ela foi fundada? Ela foi oficialmente anunciada em 14 de maio de 1948. A criação de Israel se baseou em uma resolução aprovada um ano antes na Organização das Nações Unidas, a ONU, e que previa a divisão do então território da Palestina em dois estados, um árabe e um judeu. Na época, a Palestina estava sob administração britânica e era habitada por uma maioria árabe. Por isso, a resolução da ONU, que foi aceita por líderes judeus, acabou sendo recusada pelos governantes dos países árabes vizinhos da Palestina. As discussões diplomáticas ainda estavam quentes quando líderes judeus se apressaram para decretar a independência de Israel em maio de 1948. A resposta árabe foi imediata. No dia seguinte, a declaração de independência, Egito, Síria, Líbano e Iraque atacaram o novo país. Cerca de 750 mil árabes que viviam na região foram obrigados a fugir por conta do conflito. Por outro lado, 800 mil judeus residentes em países como Síria, Iraque, Tunísia, Líbia e Iêmen deixaram às pressas seus lares, a maioria tornando-se imediatamente cidadãos de Israel. Mas, voltando sobre o texto, sobre a parábola, o que Jesus quis dizer com isso? Vamos analisar. Para interpretar trechos bíblicos e extrair seus corretos significados, os estudiosos se valem da hermenêutica e suas regras. Para extrair o significado correto desse texto, especificamente, não vejo necessidade de aplicar nenhum método profundo, além de uma simples leitura calma e atenciosa, suficiente para captarmos a ideia desse texto. Vamos ler novamente o que Cristo falou. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Vamos agora parafrasear e florear o texto, sem abandonar sua intenção original. Vamos lá? Meus queridos discípulos, vocês querem saber quando será o fim dos tempos? Está bem, vou lhes dar um exemplo. Quando uma árvore começa a dar folhas e frutos, vocês não concluem que o verão está chegando? Da mesma forma com que vocês percebem que o verão está chegando,
pelo esverdear das folhas da figueira, saibam que o fim está chegando, baseando-se nos sinais que eu acabei de lhes falar. Em nenhum momento Jesus disse que a figueira simbolizava Israel, que essa parábola deveria ser entendida literalmente, que a geração que vivesse esse desabrochar veria a volta de Cristo. Temos que ter cuidado, porque isso é uma parábola. Precisamos recordar que uma parábola é uma história que contém ensinamentos, ou segundo o dicionário Michelis, uma narração alegórica que contém algum preceito moral. Numa parábola, os objetos, personagens e fatos são sempre fictícios. Portanto, Jesus usou uma história fictícia, com uma figueira fictícia, com folhas fictícias, simplesmente para elucidar o assunto que já estava falando. Foi apenas um complemento para clarear ainda mais o que estava sendo dito. Se Jesus quisesse afirmar que a figueira da parábola representava Israel, não faria por meio de uma parábola, onde tudo é fictício, mas sim por meio de uma metáfora ou simile, mas esse não foi. Disse que a figueira é o símbolo de Israel, por haver comparações entre ambos. Em alguns textos bíblicos, como Jeremias 24 ou Oséias 9:10, porém, é fato que Israel também é representado por diversas outras coisas na Bíblia, como oliveiras, está em Oséias 14:6, videiras. Então não é válido pensarmos que, só porque em alguns versículos Israel foi comparado a uma figueira, toda figueira na Bíblia representa Israel. Além disso, no contexto bíblico, a figueira, assim como a videira, é uma das árvores mais comuns. Aparece quase 40 vezes na Bíblia. Portanto, faz sentido entender que Jesus escolheu uma figueira simplesmente por ser uma árvore comum, presente no cotidiano dos ouvintes, e não por querer figurar Israel. É interessante notar que essa passagem é repetida nos 3 primeiros evangelhos, e nas narrativas de Lucas, o autor acrescenta algo importante. Está lá em Lucas 21, 29 e 30. E Jesus lhe contou uma parábola. Observem a figueira ou qualquer outra árvore. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Ou seja, Lucas é mais claro ainda em mostrar que essa parábola não está tensionando representar o Estado de Israel. Ou seja, a figueira não tem nada a ver com a nação israelita, pois Cristo mesmo afirma que se trata apenas da observação de uma árvore qualquer, seja uma figueira ou qualquer outra árvore. Essa parábola é simplesmente uma narração como uma árvore qualquer, e não há qualquer intenção de compará-la com o Estado de Israel. O que Jesus quis dizer, ou simplesmente que, assim como as esverdeadas folhas de uma figueira ou de outra árvore qualquer, evidencia a proximidade do verão, o multiplicar dos desastres também evidenciará o fim dos tempos. O que quer dizer essas coisas? Nos versículos 33 e 34 de Mateus 24, lemos o seguinte: igualmente, quando virdes todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Mas que coisas são essas? Para assegurar aquele raciocínio errôneo, é preciso entender que essas coisas referem-se ao florescer e desabrochar da figueira. Porém, é óbvio que essas coisas não são referências ao florescer da figueira da parábola. Afinal, aquela era apenas uma figueira fictícia. Não se vê algo fictício, salvo em nossa imaginação. Pedir para alguém ver o florescimento dessa figueira é o mesmo que pedir que alguém encontre o filho pródigo ou tosquie a 100ª ovelha de Lucas 15. Isso não é possível, pois tanto o filho pródigo e a 100ª ovelha, quanto a figueira desse capítulo, são fictícios. Podem representar algo a alguém,
mas apenas por representação, não por realidade física. O filho pródigo e a centésima ovelha podem representar aqueles que abandonam os braços do Pai. Porém, com relação à figueira, já vimos que ela não visa representar algo ou alguém, pois, como Cristo disse, trata-se apenas de um exemplo de uma árvore, como qualquer outra. Dessa forma, podemos entender que essas coisas que Jesus diz referem-se aos sinais que ele estava falando anteriormente, dos versículos 5 a 23. Como ele fala, terremotos, guerras, fomes, pestes, etc. Então, meus amigos, é coerente entender dessa forma. Afinal, as palavras referentes à figueira já haviam se encerrado. A parábola se encerra e Jesus retoma o discurso que começa no verso 4 desse capítulo, portanto, volta a falar dos desastres naturais, como fome, e não da figueira. Ele quis dizer. Logo, podemos concluir que Jesus usa dessa parábola de forma figurada e ele não traz nenhuma alusão à nação de Israel. É lógico que Israel é uma nação importante para o nosso meio. Precisamos orar e interceder pela nação de Israel, como diz no Salmo 122. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Sim, devemos fazer isso, mas temos que entender o que Jesus quis falar acerca dessa parábola. Eu espero que você tenha compreendido esse assunto e que esse assunto venha trazer conhecimento para a sua vida. Um beijo no seu coração, até a próxima, um forte abraço.